Amém, irmãos. Nós vamos dar início a essa escola dominical. Hoje, domingo de Natal, que Deus possa estar nos abençoando, e falando com cada um dos irmãos. Achamos, melhor dar essa escola porque sempre no domingo de Natal os irmãos almoçam lá para as 2, 3 horas da tarde. E acho que não vai atrapalhar ninguém de fazer o seu almoço, festar, fazer sua festinha, comer sua carne assada, Mas vamos ficar de pé e fazer uma oração para iniciar o trabalho nesta manhã. Espero que a gente não demore mais do que 2 horas, Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, peço, Senhor, para abençoar os irmãos que vieram aqui nesta manhã para aprender mais da palavra do Senhor, que através da mensagem, do estudo de hoje, e elas possam, Pai amado, aprender, guardar, Senhor, no coração o porquê, ó Deus amado, do Natal, o porquê do nascimento do Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, cada irmão, cada criança que está aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar, Deus abençoe, em nome de Jesus. A nossa lição, irmão, é a última lição, do ano. O pastor Gideon, o qual ele, aquele que manda, envia as revistas juntamente com a sua equipe, ele falou que lá, o dia 8, nós já temos a revista em nossas mãos, a nova revista, tá? Porque parece que dia 1º, no outro domingo, não vai haver nada, de escola dominical nas igrejas, porque muitas igrejas têm festividade, e só dia 8 vai ter a próxima lição nossa, tá? O próximo estudo só no dia 8, viu? Mas vamos entrar aqui, irmãos. Nós terminamos a parte 1 do estudo, agora é a parte 2, dando continuidade ao estudo de Natal, tá? Parte 2, Natal, uma boa nova de grande alegria. Por que boa nova de grande alegria? Eu sei, irmãos, que foi por causa do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Veio trazendo paz, veio trazendo alegria, veio trazendo salvação. O nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, muitas pessoas celebram esse dia com festas, com outros meios, de festas, não é na igreja, ou a família se reúne com a data que eles, na outra lição eu falei, uma data que eles organizaram, que é dia 25 de dezembro, que se comemora o Natal, mas não há prova e ninguém prova de que foi no dia 25 de dezembro, tá? Mas também não há nada de pecado nisso. Muitas recusam, não celebram, muitas igrejas não celebram, não comemoram esse dia, mas nós não temos essa divisão. Nós anunciamos porque sabemos que é o nascimento do Senhor Jesus, que é comemorado, Não tem nada que ficar com raiva e deixar de celebrar. Onde a família se reúne, vem famílias de fora, muitos irmãos se reúnem para poder fazer um almoço abençoado. E nós estamos aqui aprendendo a palavra, e depois, daqui a pouco, nós vamos também para casa, Quem vai assar a carninha, vem, Quem não vai, vai comer um franguinho assado, uma coisa
um peixinho, né? Mas vamos aqui. A introdução, irmãos: Natal é a celebração do nascimento de Jesus Cristo. Jesus, né? O Filho de Deus. Muitos cristãos hesitam em comemorar o Natal e outros chegam até mesmo a fazer oposição a essa comemoração, em virtude de não sabermos com exatidão a data precisa em que aconteceu esse fato auspicioso. Ainda outros desaconselham a celebração do Natal em virtude dos vários adendos acrescidos à festividade, como presépio, árvores enfeitada e Papai Noel. Entendemos que esses acréscimos não fazem parte do verdadeiro Natal e não devem distrair nossa atenção. Precisamos, portanto, resgatar o verdadeiro sentido do Natal, ou seja, o verdadeiro, né, sentido do Natal, e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, Jesus Cristo, nosso Salvador. Então está aqui, tá? Precisamos o que? Resgatar o sentido do Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono, que é Jesus Cristo. Muitos enfeitam as suas árvores de Natal, né? Enfeitam suas casas de Natal. E o que mais? E isso tudo não pode tirar a nossa atenção do verdadeiro sentido do Natal, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É comemorado o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo, mas muitos deixam de comemorar, aproveitam essa data especial e faz outras coisas nesse dia, as suas festas, extrapolam, não faz uma festa para agradecer a Jesus pelo seu nascimento, mas faz festa para si mesmo, né? Não procura honrar o Senhor Jesus Cristo nesse dia, mas o verdadeiro sentido é honrar aquele que nos trouxe a salvação, que é Jesus Cristo. A celebração do Natal é legítima, pois o primeiro Natal foi motivo de festa no céu e na terra, comemorado pelos anjos e pelos homens. A grande notícia anunciada pelo anjo do Senhor aos pastores de Belém foi: não temas, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Está em Lucas 10, versículo 11 e 12. Natal é a verdade bendita que o Eterno entrou no tempo, Deus se fez homem, e o Senhor dos senhores se fez servo. Natal é o cumprimento do plano de redenção. Natal é a concretização da promessa do Pai e o cumprimento das profecias anunciadas pelos patriarcas e profetas. Natal é a consumação da esperança de Israel. Na plenitude dos tempos, o Cristo de Deus nasceu de mulher, nasceu sob a lei para nos redimir dos nossos pecados. Foi a finalidade do nascimento do Senhor Jesus. Ele nasceu para perdoar, para morrer em nosso lugar, para perdoar os nossos pecados,
nos trazendo uma vida digna, né? Uma vida digna e abençoada na presença de Deus, nos trazendo uma reconciliação entre Deus, né? Aquilo que nos separava do amor, aquilo que nos separava de Deus, nos trouxe, com o nascimento de Jesus, nos trouxe a aproximação de Deus. Hoje, nós estamos aqui, nós temos esse direito, né, de estar na presença do Senhor, louvando e engrandecendo o nome do Altíssimo. E o Natal, irmãos, acontece por quê? É porque houve profecia a respeito do nascimento do Salvador. Isaías capítulo 7, versículo 14, falando sobre a virgem que iria conceber o Emanuel, que é Deus conosco. Já Mateus também, capítulo 1, versículo 23, fala também da virgem que conceberia a Jesus Cristo, o nosso Salvador, tá? Que é o Emanuel, que é Deus conosco. Então, meus queridos, que aprendemos o verdadeiro sentido do Natal. Vamos aproveitar esse dia na presença do Senhor, né? Alegrando com a família. Vamos ler Mateus 2, versículo 1 até o 12, que diz aqui, está na sua revista. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo de Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntaram: onde está aquele que é nascido Rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. E Herodes, ouvindo isso, perturbou, e toda a Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhe onde havia de nascer o Cristo. E eles lhes disseram: em Belém da Judéia, porque assim está escrito pelo profeta: e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo de Israel, né? Meu povo de Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhe aparecera. E enviando-os a Belém, disse: ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando achardes, participai-me, para que também eu vá e adore. E tendo eles ouvido o rei, participaram. E eis que a estrela que tinha visto no Oriente ia diante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se muito com grande júbilo. Entretanto, na casa acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se adoraram. Abrindo os seus tesouros, lhe ofertaram dádiva, ouro, incenso e mirra. E sendo por divina revelação avisado em sonhos, para que não voltasse para junto de Herodes, partiram para a sua terra por outro caminho. Então está aqui. Herodes fez uma armação, né? Porque Herodes queria ver Jesus, com certeza queria acabar com aquele que seria o rei, né? O rei dos judeus, porque toda a terra, né? Toda Jerusalém perturbou-se. Herodes perturbou, porque Herodes era o rei daquela época, e agora nasceria agora um rei
por ser rei, deveria saber sobre o nascimento de Jesus, deveria saber que teria uma virgem que conceberia a Jesus Cristo. Por ser rei, deveria saber, né? Por estar sempre diante de uma multidão, comandando um país, uma cidade, tinha que saber a respeito das Escrituras, precisava saber sobre as Escrituras, e deveria dar crédito a essa palavra, né? Deveria saber que nasceria um menino que cresceria, que viria, né, para cumprir o mandado, né, do Pai, para morrer aqui em nosso lugar, para nos trazer a salvação. Mas Herodes era aproveitar da situação e depois mandar matar a Jesus, tá? Saber aonde estava e mandar matar, porque houve ali uma matança de criança, mas graças a Deus não encontrou Jesus. Mas tudo, irmãos, estava sob o comando de Deus, sob o propósito de Deus. Então eles foram avisados em sonhos para que não voltassem. Eles foram com o pensamento de, quando achasse, avisasse Herodes. Está vendo? Mas eles em sonho foi avisado para partir por outro caminho, e eles foram e enganaram Herodes, tá? Enganou Herodes, enganou o rei, foram embora por outro caminho, como diz aqui o texto. Então, e sendo por divina revelação avisado em sonhos que não voltasse junto de Herodes, partiram para outra terra por outro caminho. Quando chega essa época do Natal, sempre começa a passar um filme em nossa mente, e todas as personagens desse filme ficaram vivos em nossa mente. Como? Tem aqui, irmãos, uma página falando sobre o nascimento, né? O lançamento do filme, o nascimento de Jesus. Toda época nós sabemos que tem filmes que passam na televisão sobre o nascimento de Jesus, e toda vez que passa a gente está lá assistindo, achando bom, né? Assistindo sobre o nascimento de Jesus. Aí tem os atores, está na revista dos irmãos: José, né, o pai adotivo, Maria, mãe de Jesus, Zacarias, o profeta, Ana, a profetisa, os pastores do campo, Herodes com toda a sua fúria, o coro dos anjos, o menino nascido Jesus. Tá? Tem aí embaixo algumas informações. Mas se essa história, página 84, mas se essa história fosse um filme, é uma pergunta, mas se essa história fosse um filme, em que lugar da prateleira colocá-lo? Romance? Pela história de José e Maria? Pelo fato de uma virgem estar grávida? Mistério. Quem engravidou a virgem? Terror, né? Quem engravidou a virgem? Uma mulher que não foi tocada pelo homem, por José? Então quem engravidou? Terror. O que pensamento do povo, né, haveria? O que o povo pensaria a respeito de Maria? Uma mulher que estava para juntar com José, agora grávida. Um terror naquela época. Com demônios entrando em Herodes e anjos cantando no campo infantil, com um menino nascendo e uma estrebaria,
junto ali com vaquinhas, camelos e outros animais, e sendo cuidado por uma moça ainda nova. Que situação, né, que estava ocorrendo ali naquela época. Que situação Maria estava vivendo. Agora, fugir da perseguição. Uma mulher abençoada, pura, que foi diante de Deus achada, né? Deus achou graça em Maria e pousou e repousou sobre Maria, né? O Espírito Santo desceu e ali foi gerado Jesus Cristo. Mas nós que temos a revelação do Espírito Santo, sabemos que essa história nunca foi um filme, e sim um fato real que aconteceu, para que hoje eu e você estivéssemos aqui reunidos como Igreja do Senhor, lembrando do nosso Salvador Jesus Cristo. Tudo acontecendo, irmãos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, para estar lembrando dessa verdadeira história, que não foi um filme, que não é simplesmente um filme que hoje nós assistimos e pronto, acabou, desliga a televisão e acabou. Não, o nascimento de Jesus foi real, é real, tá? Hoje nós temos aqui esse direito, hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, engrandecendo o nome do Altíssimo, tá? Como nós ler Mateus 1, Mateus 2 nós já lemos, né? Que é o texto aqui. No texto onde lemos, nós vemos Jesus nasceu em Belém da Judéia nos dias de Herodes, do rei Herodes, versículo 1. Lá fala, tá? Versículo 1. E tendo nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que magos vieram do Oriente a Jerusalém. Então está aí, amém? Herodes era rei de Israel, mas Israel era uma colônia romana. Então chegamos à conclusão de que Herodes era um boneco manipulado por César, o imperador romano. Já dito pelo profeta Miqueias, há 800 anos, né, antes de Cristo, que o Messias viria de Belém, que está em Miqueias 5:2, amém? Vou esperar ali ficar quietinho para poder assistir aqui, para depois continuar, tá? Amém? Senta direitinho. Já era sabido de todos, esse fato, inclusive Herodes. Entretanto, José e Maria não moravam em Belém da Judéia. Eles não moravam lá. Eles moravam em Nazaré. Lucas 2, versículo 4. E congregado todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas, e o povo perguntou: onde havia de nascer o Cristo? Mas como que uma mulher grávida, que mora em Nazaré, no norte de Israel, vai dar à luz a um filho em Belém da Judéia, no sul de Israel? O texto diz que nasceu em Belém da Judéia, nos dias de Herodes. Vemos que Jesus nasceu no dia, em Belém da Judéia, nos dias de Herodes.
Maria não morava em Belém da Judéia, eles moravam em Nazaré. Mas como que uma mulher grávida que mora em Nazaré, no norte de Israel, vai dar à luz a um filho em Belém da Judéia, no sul de Israel? É simples. Basta o imperador César Augusto determinar o recenseamento, e você pode imaginar o imperador em Roma, um romano que ele não sabe nada das profecias de Israel, que não conhece nada dos profetas de Israel, que não sabe nada sobre o fato de que Israel está esperando o seu Messias. Um belo dia ele tem uma brilhante ideia e diz: eu vou fazer um recenseamento de todo o Império Romano e vou obrigar que todas as pessoas voltem à sua cidade de origem e façam um recadastramento, e eu vou fazer isso agora. Ele teve essa brilhante ideia, e foi onde aconteceu. Isso tudo para cumprir a profecia, irmãos. Ele não sabia do que estava acontecendo. Esse César aqui, né? Com certeza foi César, tá? Que não estava sabendo, tá? Porque já dito pelo profeta Miqueias 800 anos antes de Cristo, que o Messias viria de Belém, Miqueias 2:2, já era sabido de todos esse fato, inclusive de Herodes. Então, quer dizer, Herodes estava sabendo, né, irmãos? Herodes já conhecia, no caso aqui, a história. Mas o outro lá, o César, e como diz aqui, Herodes andava, era manipulado, né? O que mandava fazer, fazia. Não era assim? Foi, irmão. Foi. Então, eu fico a pensar aqui no caso, o escritor está dizendo, César Augusto jamais duvidou que aquela ideia fosse uma ideia dele. Se ele tivesse imaginado, com certeza ia fazer de tudo, né, irmãos? Para que desse o contrário, tá? Eu fico a pensar, César Augusto jamais duvidou, né, irmãos, que aquela ideia fosse uma ideia dele, ou dos seus estrategistas. César Augusto jamais imaginou que sua decisão como imperador tinha alguma implicação na história de Israel e na sua e na minha história hoje. Mas ele toma essa decisão, e por causa dessa decisão, José e Maria saíram do norte e viajaram para o sul e chegaram em Belém, viu? A cidade de Davi, porque José era descendente de Davi, e era, portanto, ali em Belém que José deveria se recadastrar e cadastrar sua família. Quando avançamos nesse mesmo capítulo 2, vemos que um anjo do Senhor apareceu a José em sonho, versículo 13 e versículo 15, que é no mesmo capítulo de Lucas. Versículo Lucas, versículo 13 e 15, Lucas 2. E no mesmo instante apareceu com o anjo, né, uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo:
Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isso que aconteceu, que o Senhor nos fez saber. Aí, graças a Deus. Assim, Jesus, que deveria nascer em Nazaré, olha aí, irmãos, nasceu em Belém. Jesus, no caso aqui, deveria nascer em Nazaré, tá? Então, nasceu em Belém, amém? Nasceu em Belém. Por quê? O César Augusto decretou o recadastramento. Porque César Augusto decretou o recadastramento. Após o nascimento em Belém, uma segunda profecia deveria se cumprir. O profeta Oséias, há 500 anos antes de Cristo, já tinha profetizado que Jesus retornaria do Egito. Mas por que do Egito? Veja, irmãos, que a nossa lição, a revista, está explicando direitinho para os irmãos, tá? Porque Herodes, quando percebeu que tinha sido enganado pelos magos, em um momento de loucura pelo poder, determinou que matasse todas as crianças do sexo masculino que nascessem em Belém. E essa decisão de matar as crianças não tem nada a ver com Deus. Isso se trata da própria maldade do coração desse rei, pelo seu poder incrível. É o fato de Herodes nem sonhar que aquela decisão por ele tomada era para cumprir uma profecia que determinaria o futuro não só de Israel, mas o meu e o seu também, seu futuro também. Tudo isso, irmãos, para cumprir. Então a morte das crianças não tinha nada a ver com o que Jesus tinha nascido, porque a gente vê muitos filmes, coisas, né? Que falam que Mas tudo para cumprir, né, a profecia do Senhor, né? Que iria nascer no lugar, nasceu em outro, não era? Por isso que o anjo avisa José que é para ele e Maria fugir para o Egito com o menino, ou seja, tudo dentro do controle de Deus, tudo sob o controle de Deus. E eles ficaram no Egito até que Herodes morresse, e depois um anjo tornou a aparecer a José, que é o versículo 19 ao 23. Mas Maria guardava todas essas coisas, conferindo em seu coração. E voltaram os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhe havia sido dito. E quando os 8 dias foram cumpridos para circuncidar o menino, foi-lhe dado o nome de Jesus, que pelo anjo lhe fora posto de ser, concebido. E cumprindo os dias da purificação, segundo a lei de Moisés, levaram a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Segundo o que está escrito na lei do Senhor, todo macho do Senhor, todo macho, será consagrado ao Senhor. Todo macho, toda criança, macho será consagrado ao Senhor. E isso é na lei do Senhor, está escrito na lei do Senhor.
Então, passando aqui para a página 86. Ora, como é que uma criança que deveria ter nascido em Nazaré foi nascer em Belém? E depois foi para o Egito, e depois foi morar em Nazaré, assim cumprindo o que fora dito pelo profeta. Vamos ver quais foram essas profecias. Que ele nasceria em Belém, olha só, que ele nasceria em Belém, que ele voltaria do Egito, porque fugiu, não foi, para o Egito? Foi. Que ele seria chamado Nazareno. Herodes, antes de morrer, isso tudo foi uma profecia, viu, irmãos? Que ele nasceria em Belém, que ele viria do Egito e que ele seria chamado Nazareno. Tudo isso aconteceu, tá? Herodes, antes de morrer, colocou no trono para ser seu sucessor Arquelau, homem 1000 vezes pior do que seu pai. 1000 vezes pior, irmãos. Veja o terror então. Era tão mau que Roma não aguentou por 2 anos. Não aguentou. E César mandou que cortasse a sua, né? Os irmãos têm a revista nas mãos. Amém? Então, irmãos, ele só ficou ali para que, quando José viesse do Egito, não voltasse para Belém, mas fosse esconder em Nazaré, para que, quando Jesus entrasse em cena, ele fosse chamado Nazareno. O que quer dizer Nazareno ou Nazaré? É uma palavra de raiz hebraica chamada Nezer, que quer dizer broto, renovo, né? Então, Jesus, com a sua vinda, nos trouxe a salvação, nos trouxe a sua palavra. A palavra do Senhor, irmãos, cada dia ela se renova a cada momento, e foi subindo como um renovo, né? E aqui quer dizer Nazareno, broto, renovo, uma coisa nova, né, que aconteceu, trouxe boas novas para a nação. E as profecias de Israel disseram isso, que é Isaías 11 e versículo 1. Deixa eu ler. Porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria, de inteligência, e o Espírito de conselho e fortaleza, e o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então, já era uma profecia para se cumprir. E aqui, Isaías capítulo 7, versículo 14, foi profecia também. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Então, Isaías estava profetizado, viu, irmãos? Sobre o nascimento, sobre uma virgem que conceberia, traria, ao mundo o Filho de Deus, e dela nasceria Jesus Cristo, o nosso Senhor. É impressionante, cada um desses fatos históricos
eles trazem uma sucessão histórica fantástica, um após o outro. Cada fato se cumpre exatamente como as profecias falavam. Quando observamos cada um de tais fatos, todas as coisas, tudo maravilhosamente coordenado, tudo sob o controle de Deus, tudo se cumprindo, nada saindo fora, tudo sob o controle de nosso Deus, tá? Então, quando, irmãos, tudo estiver no controle de Deus, ninguém vai tirar você da direção de Deus. Quando você estiver no controle de Deus, quando você deixa as coisas ser controladas por Deus, Deus com certeza concretiza, Deus realiza as profecias, Deus realiza muita coisa em nossa vida, irmãos. Quando observamos cada um de tais fatos, vemos o controle de Deus sobre todas as coisas, tudo maravilhosamente coordenado. Os bastidores dessa história fazem com que ele fique mais bonito, né? Mais bonita ainda, porque vemos o agir de Deus em tudo. Nas decisões de César, Herodes e Arquelau, as viagens longas as viagens longas de José, perdão a palavra, as viagens longas de José e Maria grávida, e depois com o menino Jesus, tudo se cumpriu. Natal é exatamente isso, Deus intervindo de forma definitiva na história humana para a salvação de toda a humanidade, viu? Então, o pastor que escreveu esta mensagem aqui, pastor Neemias, da Igreja Brasil para Cristo, Bela Vista, comentarista do estudo. Então, meus queridos, que vocês possam ter aprendido um pouquinho sobre o que é Natal, como se comemorar, o porquê comemora o Natal. Então, não saia fora, da palavra, mas faça com que a palavra do Senhor se realize em sua vida e você comemore, de forma bíblica o Natal. Adore o Senhor, que você possa servir o Senhor a cada momento desse dia, tá? Cada minuto desse dia, tá? Cada segundo. Hoje eu falei que a lição seria pequena, e é pequena mesmo, viu? Eu li mais que os irmãos, falei menos, E nós vamos neste momento ficar de pé. Eu gostaria que a Lisa virasse a câmera para a igreja, mostrasse, que o máximo de irmãos que participaram, que vieram na escola dominical, amém? Então está aqui os irmãos que vieram, participaram, respeitaram, o pedido do pastor, não ficaram em casa. Outros que não vieram porque estavam trabalhando, foram trabalhar. Ontem, inclusive, veio pouca pessoa na igreja, poucos irmãos, ficaram lá assando a carne, o carneiro, como eu falei ontem. O frango, ficou assando. Só não ficou assando até agora, que eu falei ontem, então não ia queimar. Se não viesse da escola dominical, ia falar, não, fiquei assando o carneiro, o frango. Então já estava, tinha virado eradição, Mas graças a Deus os irmãos vieram, participaram da escola dominical, e é isso aí, irmãos. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus.